Fala pesado, e aí, como é que vocês estão? Esse é um vídeo atípico no canal, tanto que eu nem estou no meu habitat natural, então estou gravando quase que às pressas, sem roteiro, mas infelizmente é um assunto que está acontecendo e nós precisamos conversar sobre, que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que está acontecendo. Nós estamos acompanhando o noticiário, tudo que está acontecendo, e nós precisamos falar sobre isso, o que vai impactar em nossas vidas, o que pode impactar em nossas vidas e no mundo afora. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de prestar minhas condolências às famílias que estão perdendo entes queridos, entes próximos, e largando suas casas, tudo aquilo que demorou anos e anos para conquistar e agora, fugindo às pressas, está deixando tudo para trás. Então, fica já minhas condolências. Mas vamos lá, vamos entender então primeiro o porquê isso está acontecendo, né? Óbvio que vocês com certeza já viram nos noticiários, mas vamos falar um pouco sobre o porquê está acontecendo, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, num contexto geral. Tá? Claro que não sou nenhum historiador, minha função aqui é falar isso. Minha função aqui é falar mais sobre o que vai impactar economicamente, mas vamos dar um contexto a toda essa história. Isso tudo vem acontecendo há muito tempo atrás, é importante que saibamos disso, e tudo pelo um desejo da Ucrânia em fazer parte da OTAN. Calma que se ainda não sabe o que é essa organização, ao decorrer do vídeo eu vou explicar. Então, para entender essa história, como faz muito tempo, nós voltamos lá no ano de 2013, onde o atual presidente da Ucrânia, o Sr. Viktor, ele era pró ao movimento russo, mais especificamente as relações comerciais junto à Rússia, junto ao Putin, que é o presidente da Rússia. E foi nessa época que aconteceu uma grande manifestação no país, na Ucrânia, por parte de manifestantes que eram contra o movimento russo, contra o presidente, e esses manifestantes tiveram êxito porque em 2014 o presidente Viktor perdeu seu mandato, e foi aí que aconteceu uma grande crise no país da Ucrânia, por estar muito dividido em uma certa região do país a prol da Rússia e outra a prol da União Europeia. E nesse mesmo ano, com a caída do presidente, a Rússia começou a apoiar militarmente esses ucranianos, que era pró da Rússia, e em contrapartida a Ucrânia estava voltando às relações, à intenção de ingressar no movimento, na organização da OTAN. Então vamos entender o que é a OTAN e da onde ela surgiu. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, lá no começo da Guerra Fria, a Aliança Ocidental liderada pelos Estados Unidos, criada lá no ano de 1949 pelo Tratado de Washington. A organização OTAN, que era uma aliança militar que contribuía contra a expansão soviética, que composta também pela Rússia e pela Ucrânia. E essa organização, na união, os membros fundadores eram Estados Unidos, Canadá, França, Itália, entre outros países da Europa. E o que eles pregavam? E pregam até hoje? E basicamente a segurança de todos os membros é o que mais importa. Então, se algum membro sofrer um ataque, todos os integrantes da organização protegem esse membro que levou o ataque. E na mesma época, a União Soviética não deixou barato e fez o Pacto de Varsóvia, que de certa forma combatia a OTAN. Só que esse pacto acabou com o fim da União Soviética lá em 1991. Porém, como sabemos, a OTAN continua até hoje, inclusive com muito mais membros, se fortalecendo cada vez mais ao longo dos anos. E nesse mesmo ano de 1991, a Ucrânia se tornou independente e começou a se aproximar ainda mais da OTAN. E a Ucrânia não é o primeiro país da União Soviética a querer se aliar a essa organização. Um dos países também é a Polônia e a República Tcheca, que já ingressaram no ano de 1999. E isso vem acontecendo ao longo dos anos, fortalecendo ainda mais essa organização e se tornando, digamos, a maior do mundo, mais forte do mundo. E aí em 2008, a Ucrânia começou a ingressar nessa organização, a colocar um pezinho lá. Só que aí chegou o ano de 2010, com o Sr. Viktor, que nós já falamos aqui, o presidente da época, fez com que esfriasse, porque ele é pró da Rússia. E aí já sabemos que teve a rebelião e em 2014 ele
caiu. Pois bem, chegamos no ano de 2020, onde o atual presidente aprovou uma estratégia de segurança que contribuía com a organização e tendo o objetivo de se tornar membro da OTAN. Então ele começou a fazer movimentos para entrar na organização, porque para se tornar membro da OTAN não é tão simples assim. Todos os atuais membros têm que aprovar a entrada desse novo país. Só que para aprovar a entrada da Ucrânia, por exemplo, é nítido que está comprando briga com a Rússia, que é o que está acontecendo. Então não é tão simples para que eles aprovem a entrada da Ucrânia. Por sua vez, a Ucrânia está fazendo há anos esses movimentos para conseguir entrar na organização. Só que aí a OTAN se mostra interessada também no ingresso da Ucrânia para a organização. E em 2021, ela fortaleceu e deixou claro isso. Por sua vez, a Rússia, vendo todo esse movimento, solicitou que a OTAN parasse de recrutar os países da União Soviética. Porque para Putin isso é um risco eminente para seu país, sendo que a Ucrânia está num ponto estratégico do mapa e deixando assim o país da Rússia muito vulnerável a algum tipo de ataque, tendo em vista que a OTAN é uma organização super poderosa, com membros também super poderosos, inclusive Estados Unidos, que é uma força nuclear. Então, de um lado nós temos a Rússia, que é uma força nuclear, e os Estados Unidos, de outro lado, que é uma força nuclear também. Aí nós já começamos a entender o quão pode ser grande essa briga que está acontecendo. E além disso, o interesse econômico por parte da Rússia é enorme sobre a Ucrânia, porque a Rússia fornece 40% de todo o consumo de gás pela Europa. E lembrando que são climas extremamente gelados naquela região, que precisa de gás para seus aquecedores, para eles não morrerem de frio. E o combustível, ele passa pelos gasodutos na Ucrânia. Então esse é um mercado de bilhões de dólares para a Rússia. E inclusive, um dos dependentes desse gás é a Alemanha, que provavelmente não vai se pronunciar ou vai ficar em cima do muro, porque ela depende desse fornecimento da Rússia. Então, de certa forma, ela não pode ficar contra a Rússia. E aí já começamos a entender o impacto que isso tem em todo o mundo, inclusive na inflação. Porque, pensa bem, se a Alemanha, vamos supor, se a Alemanha não adquire e não compra mais gás da Rússia, e a Alemanha, se não a maior, é um dos maiores compradores de gás da Rússia. Se a Rússia parar de fornecer para eles, ela vai ter que ajustar o preço para os demais clientes, digamos assim. E isso vai fazer com que o preço aumente muito. E isso, pesada, já está acontecendo, principalmente quando vemos o barril do petróleo batendo a casa dos $100. Consequentemente, o que pode possivelmente aumentar? O combustível. E isso é só um exemplo de quanto nós podemos ser impactados, nós como mundo em geral. Então, pegando o gancho e entrando na parte econômica de tudo isso, lembramos que a Rússia é a maior produtora de fertilizantes do mundo, inclusive seu maior fornecimento é para o Brasil. Ou seja, isso pode impactar em muitos preços dos alimentos aqui no Brasil e no mundo. Mas, Pia, e os mercados financeiros, as bolsas, como que reagiu a tudo isso? Vimos também que as bolsas caíram em massa, a maioria, as principais do mundo. Mas o que mais chamou a atenção é o principal índice da bolsa lá da Rússia, o RTS Index, que chegou na casa dos 40% de queda. E o da Ucrânia nem abriu, com receio do movimento dos grandes investidores em retirarem os seus valores de lá de uma forma desesperada e colocar seu capital em dólar. Claro que as principais bolsas dos Estados Unidos também caíram, mas historicamente os ativos atrelados ao dólar tendem a se manter mais estável no longo prazo, se recuperando mais rapidamente a essas grandes quedas, a esses impactos que o mercado financeiro sofre em geral quando há essas crises. Pensando nisso, eu já linko da importância da diversificação de nossos investimentos. E quando eu falo, mais especificamente nesse exemplo, em diversificar, não é somente ter renda fixa, renda variável, sendo tesouro direto ou fundos imobiliários, ações, enfim, não é somente isso. Porque aí você está diversificando, só que perceba, você está dentro de um país. E se esse país der problema? O Brasil pode dar problema. O nosso vizinho deu, a Argentina. A Argentina bateu uma inflação de 50%. Que investimento que vai bater uma inflação dessa? O teu valor monetário do teu dinheiro não vai comprar as mesmas coisas. Então sim, nós devemos pensar e considerar na hipótese de investir nosso capital em moedas mais fortes, como o dólar. E veja, o dólar estava vindo em queda. Com tudo isso que vem acontecendo, o dólar aconteceu o quê? Começou a subir. Então isso concretiza o que os investidores grandes fazem. Retira
seus valores de mercados com incertezas e coloca em mercados com menos incertezas. Então, com isso, o mais ideal que nós devemos fazer é pensar nessa diversificação, em ter também um capital atrelado ao dólar, ter ações lá fora, ou algum tipo de investimento que seja atrelado ao dólar. Aliás, de estarmos expostos às grandes valorizações que os mercados lá fora também têm possibilidade, também nos possibilita ter esses tipos de ganho. E isso, no longo prazo, pode ser mágico. A combinação de ter ganhos aqui dentro do país e ter ganhos a moedas fortes, além de ter mais segurança nos nossos investimentos, nós sim podemos chegar a uma independência financeira muito mais rápida. E agora pense, se você está começando agora, talvez não veja tanta importância nisso, em fazer grandes diversificações, mas você vai virar um grande investidor. Você vai colocar seu capital inteiro em apenas um país? Quando nós falamos de investimento, nós temos muitos e muitos ativos disponíveis para nós comprarmos. Um deles que nós temos que também levar em consideração na hora da diversificação é o Bitcoin. O Bitcoin, por muitos, é considerado uma reserva de valor, porque o Bitcoin, as criptomoedas, são moedas descentralizadas, então ela pode ser sim considerada como uma reserva de capital, como o ouro. Claro que o ouro é uma moeda, é um ativo já consolidado por muitos anos no mercado. O Bitcoin ainda é um bebê perto do ouro, só que quem sabe no longo prazo ele não se torna esse tipo. Mas aí, Pia, o que eu faço nesse momento? Eu vendo tudo no desespero ou eu saio comprando tudo porque é uma oportunidade gigantesca? O que tenho a lhe dizer é sempre mantenha a calma. Isso, mantenha a calma, porque não sabemos o que vai acontecer. Isso pode se estender durante um bom tempo. Há quem especula que isso pode levar a uma terceira guerra mundial. Eu quero acreditar que não, de coração, para que não aconteça mais tragédias no nosso mundo. Mas o perigo é iminente. Nós vemos a China, que é uma grande potência mundial também, uma grande força armada, apoiando abertamente a Rússia. Há quem diz que a China pode aproveitar o momento para invadir Taiwan. Então, existe muitos rumores, existem muitas especulações, mas ao certo o que realmente vai acontecer, nós não sabemos. Não temos bola de cristal para decidir isso e para adivinhar isso. E cuidado na hora de adivinhar. Então, o que eu reitero? Vamos agir com calma, vamos estudar, vamos acompanhar as notícias, vamos acompanhar os mercados, se eles retomam. Nós vemos que alguns mercados já estão retomando, como o Bitcoin, na mesma hora que caiu, já começou a subir de volta. Então, calma, pesado. Vamos agir com calma, estudar, para depois tomarmos melhores decisões. Tá bom? Pesada, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não curtiu o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal se não é inscrito. Como eu disse, é um vídeo que eu não gostaria de trazer aqui, mas infelizmente está acontecendo esse fato e é importantíssimo nós discutirmos sobre e todo mundo orar e prezar pelas famílias que estão passando por esse momento, tá bom? Fechou? Sem mais, é isso. Até o próximo vídeo e fui!